Senhores deputados, muito bom dia. Deputado Davidson Magalhães, obrigado pelo convite. Senhores parlamentares, o tema de extrema importância. Eu gostaria de começar dizendo o seguinte: o conteúdo local não foi o responsável pelos problemas da Petrobras. Os problemas da Petrobras, eles vieram dos planos de negócio com metas impossíveis estabelecidos pela empresa, sinalizações otimistas com base em estudos de demanda muito mal feitos, editais mal feitos, projetos com escopos mal feitos, estudos de viabilidade técnica e econômica muito mal realizados, sem visão do todo dos projetos. Confusão entre montagem, serviços, conteúdo local, foi uma verdadeira balbúrdia o que aconteceu na Petrobras nos últimos tempos. A perda de poder do Estado, outro problema sério que aconteceu dentro da Petrobras. Os atrasos ocorridos nas obras nada tiveram com a indústria nacional, nada teve a ver com o conteúdo local. Nós tivemos plataformas importadas do exterior com atrasos de mais de 800 dias. O que faltou para o país, o que faltou para dar certo a política anterior, foi uma política industrial que realmente criasse no país a competitividade necessária para fornecer nos projetos. O conteúdo local também não foi o responsável pelos problemas que causaram na Lava Jato. Os maiores problemas causados pelo diretor Paulo Roberto Costa aconteceram no Comperj, aconteceram no Reneste, aconteceram nas plantas de fertilizantes, teve o problema de Passadina, e nenhum desses projetos tinham política de conteúdo local mínimo. A política de conteúdo mínimo é simplesmente em alto mar, na exploração em águas profundas, e lá foram os menores problemas. Senhores deputados, um campo de petróleo, ele é composto, o investimento no campo é composto por 50% em serviços, 20% em materiais e 30% em bens. Dentro desses bens estão as máquinas e equipamentos, tubos, etc. A atual política de conteúdo local, anunciada pelo ministro das Minas e Energias recentemente, ele não faz a separação entre bens e serviços. Então, a política atual, não fazendo essa separação entre bens e serviços, simplesmente com serviços que não podem ser importados, que naturalmente serão contratados no Brasil, já vai perfazer totalmente a política de conteúdo local. E, com isso, a indústria nacional ficará fora dos investimentos feitos no Brasil. A indústria, com isso, deve desempregar pelo menos mais 1 milhão de trabalhadores em função de não ser contemplada na política. O Brasil atraiu muito investimento nos últimos anos nesse setor. O nosso setor investiu aproximadamente 60 bilhões de dólares que serão perdidos. Todas aquelas empresas que foram atraídas nos últimos 15, 20 anos para produzir no Brasil, elas agora vão desinvestir e sair do Brasil e fornecer seus bens através do exterior. Muitas empresas já deixaram de trabalhar no Brasil em função da crise recente de óleo e gás, e muitas outras ainda vão deixar de trabalhar no Brasil. O salário da indústria de máquinas e equipamentos é 44% acima do salário médio da indústria de transformação, e isso nós vamos perder. A indústria de máquinas e equipamentos, a cada 10 bilhões de reais que são vendidos no Brasil, gera para o PIB da nação 33,3 bilhões de reais. E gera ainda 282 mil empregos. O nosso setor tem um potencial para gerar no Brasil, nos próximos anos, mais de 1,5 milhão de empregos diretos, indiretos e o efeito renda. Isso será perdido. Além de não criarmos esses empregos que já perdemos, ainda existe o potencial de perder mais 1 milhão de empregos. Sem contar, senhores, a quebra de confiança que isso está causando no meio internacional. Todos aqueles empresários que aqui vieram, investiram no Brasil, em menos de 6 meses o Brasil dá um cavalo de pau, vai por outra direção e dá as costas para os investidores que acreditaram no país. Tudo isso em função de um forte lobby das companhias de petróleo estrangeiras que têm interesse nos próximos leilões aqui no Brasil.
O Brasil tem hoje uma carteira de aproximadamente 250 bilhões de dólares de equipamentos que ainda precisam ser comprados devido a leilões anteriores, que o setor de óleo e gás quer importar. Vai ser gerado ainda uma carteira de mais de 250 bilhões de dólares com os novos leilões. E essa carteira vai ser exportada. O Brasil entra agora numa era de exportação de empregos na cadeia fornecedora de óleo e gás. O petróleo por si só não é riqueza. A Venezuela, 15% do seu PIB é petróleo. Na Nigéria, 13% do seu PIB é petróleo. África do Sul, 7% do seu PIB é petróleo. E não são países ricos. Eles não são países ricos porque eles não incentivaram a cadeia fornecedora de óleo e gás. Simplesmente tiram o petróleo do fundo do poço e exportam o petróleo. O petróleo por si só e a exploração de petróleo não é uma riqueza para o país. A riqueza para o país é a cadeia produtiva e tudo que pode ser gerado de emprego e renda e impostos nessa cadeia. O Brasil precisa seguir, como vinha fazendo, o modelo adotado na Noruega e o modelo adotado no Reino Unido. Na Noruega e no Reino Unido, no final da década de 90, eles produziram cada um aproximadamente 3,5 milhões de barris de petróleo dia. Hoje o Brasil produz 2,8. Eles já foram muito maiores do que o Brasil em óleo e gás. A partir de 2001, 2002, há uma queda vertiginosa na produção de petróleo no Reino Unido e na Noruega. Mas são países que continuam ricos. Por quê? Porque eles aproveitaram o petróleo, transformaram o petróleo em riqueza, criaram lá uma indústria fornecedora, uma indústria forte que agora exporta para o mundo inteiro. Então eles não exportam mais petróleo porque cai a produção, mas exportam máquinas, equipamentos e outros bens para o setor de óleo e gás, inclusive para o... E é esse mercado que as companhias de petróleo internacional e seus fornecedores dos seus países estão de olho. O Brasil, quando acabar com o petróleo, vai ficar com o quê? Nós vamos ficar com nada. O petróleo não vai gerar emprego e riqueza no Brasil, vai gerar somente royalties. E na hora que acabar o petróleo, acaba o royalty. Produzir petróleo não promove o bem-estar social do país, não garante sustentabilidade econômica, não gera emprego e não gera renda, não gera riqueza para o país sem as cadeias produtivas, a jusante e a montante da exploração e produção. A riqueza que vai ficar para o país seria a soma do efeito e renda gerado a montante e a jusante da exploração de petróleo. Formar uma indústria forte de máquinas e equipamentos, uma indústria forte de plataformas, uma indústria de tubos, enfim, uma indústria de todos aqueles bens que são usados na exploração de petróleo, que são bens de altíssima tecnologia. O Brasil deve passar a ser um grande produtor de petróleo. Quanto mais petróleo o Brasil produzir, menos o petróleo vai valer e menos o Brasil vai ter de riquezas se a gente ficar nesse modelo somente de explorar o petróleo, copiando o que é feito na Venezuela. Além de tudo isso, de todo esse problema já colocado, ainda temos a questão do Repetro. E, senhores deputados, pasmem, o Brasil cobra impostos de fornecedores da cadeia de óleo e gás que produzem aqui e não cobram de quem importa. Existe um regime aduaneiro especial chamado Repetro. Um bem importado não paga imposto de importação, não paga PIS, não paga COFINS, não paga IPI e não paga ICMS. E o brasileiro que aqui produz, se eu quiser importar uma parte do meu equipamento, eu vou pagar imposto de importação. O meu equipamento fabricado no Brasil, eu pago ICMS, pago PIS, pago COFINS, pago IPI. Sobre todos os meus insumos. E na hora que eu faturo isso para a Oil Company, que aqui vem usar de subsídio do Tesouro Nacional, eu não me acredito dos impostos. Então, é um crime, é o que mais tira a competitividade da indústria nacional, que é a questão do Repetro. Tributo nacional e não tributa o importado. Política industrial às avessas. É virar as costas e dizer para o empresário, não queremos indústria nesse setor. A indústria que mais exporta no Brasil, a indústria de transformação que mais exporta no Brasil é a indústria de máquinas e equipamentos. Nós exportamos já, em 2013, aproximadamente 11 bilhões de dólares, quase igual que se exportava de carne.
Nós exportamos no ano passado 44% do nosso faturamento. Nós somos altamente competitivos. Na média de 50 anos, exportamos um terço da nossa produção. No entanto, não conseguimos vender para a cadeia de óleo e gás. Por quê? Por causa do Repetro. Somos competitivos para vender nos Estados Unidos e na Europa, que levam 50% das nossas exportações. Mas não sou competitivo para vender aqui na Bacia de Campos, em função do Repetro e do maior subsídio que existe, maior subsídio tributário que existe no país, que é para as oil companies, que aqui agora virão levar as nossas riquezas sem deixar contrapartida de geração de emprego e renda. A cada dia que passa, o governo sinaliza mais que não quer indústria no Brasil exportando. Ontem tivemos anúncio do fim da desoneração da folha, algo que era específico para promover a desoneração de quem exporta. Nosso setor exporta hoje 6,9% do que fatura são impostos que nós exportamos e não conseguimos recuperar na cadeia produtiva. A própria medida de ontem do Ministério da Fazenda, do fim da desoneração da folha, vai tirar mais a competitividade da indústria brasileira para vender no óleo e gás, porque são exportações fictas. O Brasil não quer exportar bens industriais de alto valor agregado. Fabricantes de máquinas do estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná, enfim, do Brasil, vão fechar essas portas. Os estaleiros do Rio de Janeiro, do Espírito Santo, da Bahia, o Polo Metal Mecânico do Rio Grande do Sul, clama aos senhores que algo seja feito para não cometer esse crime para a indústria brasileira. O estaleiro do Pernambuco, estado do ministro de Minas e Energia, vai sofrer muito e muitos empregos serão perdidos lá no estado do Pernambuco. E aqui eu concluo, presidente. Senhores parlamentares, se as decisões tomadas pelo governo forem... Senhores parlamentares, se as decisões tomadas pelo governo forem mantidas, o Brasil se tornará, além de um país... além de um dos maiores exportadores de produtos primários, o maior exportador de empregos do mundo. No entanto, produtos primários, graças a Deus e não ao governo, temos até sobrando, enquanto cada emprego exportado é uma família brasileira que vai pagar essa conta. Muito obrigado. Presidente. Chama a atenção. Presidente Davis, estou aqui